Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago para vocês algumas impressões que eu tive ao assistir uma palestra online que aconteceu no QCon em Londres há mais ou menos um mês. Essa palestra foi dada pelo Gregor Hope, que é arquiteto de software, já trabalhou em várias empresas conhecidas. Ele é autor de alguns livros também e o título dela é Thinking Like Architect, pensando como um arquiteto, né? E eu decidi trazer isso aqui para o canal porque o conteúdo que ele traz é muito real, né? Faz alusão aí a muitos pontos que acontecem no dia a dia, e então a gente pode comentar sobre alguns detalhes que ele trouxe na apresentação dele, porém eu vou deixar o link com a palestra completa que vocês podem assistir online também na descrição desse vídeo. Beleza? Sem mais delongas, vamos aí para a análise. Muito bem, então essa aqui é a apresentação que ele trouxe para o QCon. Tem o site dele na tela, tem a rede social também. No site architectelevator.com vocês conseguem ver a bibliografia dele, alguns livros que ele escreveu, como Enterprise Integration Patterns, e também o Software Architect Elevator, né? E esse Elevator ele traz alguns conceitos durante essa apresentação, é bem legal, que a gente vai comentar aqui. Então vamos para a primeira parte aqui da apresentação, onde ele traz um slide muito legal falando que os arquitetos não são as pessoas mais inteligentes do time, ou não necessariamente são as pessoas mais inteligentes do time. E sim, eles fazem com que os outros sejam mais inteligentes. E qual que é essa visão por trás de deixar os outros mais inteligentes, né? É desenvolver o time. Ele tem esse papel de desenvolver o time ou os times, né? E uma coisa que eu vejo que um erro muito comum, e talvez seja culpa de como o mercado atua, enfim, mas eu sempre procuro ir na contramão, é que o arquiteto é o sabe tudo, né? Que ele tem que concentrar toda a informação e toda a inteligência para determinar como o software vai ser construído. Eu não acredito muito nisso, né? Por mais que o arquiteto tenha sim um papel que vai estar ali é, geralmente para fazer decisões, mas isso pode ser construído em conjunto, certo? Através de conversas com o time, feedbacks que o time traz para o arquiteto sobre pontos que muitas pessoas do time conhecem mais da aplicação, mais do negócio, e isso é muito rico. Isso te dá visões, muitas vezes, que você não teve ao projetar, ao estar concebendo algum tipo de aplicação. Então, isso é muito importante você contar, né, o trabalho de arquitetura é um trabalho de time. Por mais que você tenha o papel dos arquitetos, que sim, vão fazer coisas específicas, vão tomar alguns tipos de decisões, mas isso é construído em conjunto. E é muito mais proveitoso quando você tem uma cultura onde todas as pessoas ou a maioria das pessoas do time se envolvem em decisões, dão feedbacks para o arquiteto e constroem essas soluções de forma conjunta mesmo, né? E aí por isso que está esse slide aí falando também que o arquiteto não necessariamente é a pessoa mais inteligente, ele está rodeado de várias pessoas, o trabalho dele é concentrar, mediar e sim receber esses inputs para conseguir pensar de forma macro ali, pensar no todo e chegar a uma conclusão. E também o segundo ponto ali é desenvolver o time. Então não tem por que concentrar todo a inteligência, digamos assim, ao redor da aplicação no arquiteto. Isso também é uma coisa que precisa ser disseminada pelo time, né? E desenvolver essas pessoas para que cada vez mais elas ajudem os arquitetos a projetar, na verdade, um software de maior qualidade, né? E eventualmente, claro, essas pessoas migrarem para outras áreas caso elas desejem. Essa parte aqui me chamou bastante atenção por causa dessa citação aqui. O valor do arquiteto moderno é medido
por quantos andares ele consegue cobrir. E aqui fazendo uma relação com um prédio e andares, sendo o prédio uma empresa, os andares aí, os setores, né, digamos assim, ou as áreas que trabalham dentro da empresa. Muito se fala do arquiteto que planeja, projeta softwares, auxilia os desenvolvedores, né, cria enablers, facilitadores para que os desenvolvedores consigam construir as aplicações de uma forma mais padronizada, mais facilitada, mas muito pouco se fala da questão da importância do arquiteto em ser um mediador, transitar entre essas camadas para que ele consiga, desde a alta gestão, capturar, entender, né, toda a estratégia da empresa, os objetivos estratégicos da empresa e alinhar com as demais áreas até lá chegando na parte que digamos, é a última parte mais mão na massa, o código que está sendo desenvolvido com os desenvolvedores e trazer que esse planejamento estratégico se reflita no que está sendo construído, né? Então é muito importante ter uma pessoa para fazer essa mediação, esse meio de campo e tentar tornar o que está sendo idealizado no que está realmente sendo feito, né, sendo desenvolvido ali. E é uma via de mão dupla. Também desafios que estão acontecendo no momento do desenvolvimento, alguns trade-offs ali que precisam ser considerados, levar para as camadas mais altas também. Eventualmente, se você precisa fazer algum ajuste de rota ali no planejamento estratégico por algum problema que aconteceu, algum detalhe que desviou um pouco do planejado. Então, ter uma pessoa ou um conjunto de pessoas aí, arquitetos, que conseguem transitar entre esses andares e fazer essa mediação, trazer alinhamento entre as áreas, manter todo o planejamento bem ajustadinho ali para que nada fique muito longe do que foi planejado e às vezes alguém acha que está sendo feito uma coisa, na verdade está sendo feito outra, e aí começa a ficar uma bagunça, né? Esse outro slide aqui que eu trouxe, que são os perigos de ter muitos andares, se conecta muito com o que eu acabei de trazer, né? Que conforme você tem uma empresa muito grande, a quantidade de andares, de setores dentro da empresa começa a aumentar. Então você tem muitos níveis, desde da pessoa que toma a decisão, de que pensa, que faz o direcionamento estratégico, até chegar em quem realmente desenvolve, está codando, né? Então você tem áreas aí de gestores, tem os POs, enfim, tem os gerentes de projetos, você tem vários andares até chegar no desenvolvedor, né? E quando você tem essa quantidade muito grande, você cada vez mais você precisa estar muito alinhado, fazer com que as coisas estejam muito conectadas. Muitas vezes lá na alta gestão você tem uma ilusão muito grande do que está sendo desenvolvido ou que até precisa ser feito em termos de direcionamento estratégico mesmo. Né? Não sabe muito para onde vai. E às vezes está muito preso a alguns jargões ali de a gente faz algo baseado na blockchain, tudo é AI agora, então alguns buzzwords aí da moda e acaba se perdendo nessa questão, né? Em achar que está fazendo algo direcionado ao que o mercado pede, mas às vezes não é o que é necessário. Em contrapartida, você tem a parte de baixo, que é realmente onde está sendo codado, está sendo feitas as coisas, as aplicações, onde o pessoal fica com uma certa liberdade por não ter muito esse direcionamento, não saber muito o que precisa ser feito, não tem um alinhamento muito bom. Aí o pessoal simplesmente faz de qualquer forma e muitas vezes acontece de o que está sendo feito desviar muito do que realmente precisava ser feito, né? Então, isso acontece bastante na prática e tem que cuidar, porque quando você tem esses vários níveis, e aqui eu trouxe que
geralmente acontece em grandes empresas, mas não precisa ser tão grande assim para acontecer, né? Eventualmente, você já tendo pouco contato da gestão com os desenvolvedores, isso já tende a acontecer. E aí por isso que cria uma camada de isolamento aí no meio, acaba a comunicação não fluindo de forma boa. E é por isso que os arquitetos conseguem fazer essa ponte. Opa, alguma coisa está dando errado aqui. Deixa eu voltar, olhar para os objetivos que foram traçados, se é isso mesmo que a gente tem que fazer e realinhar o time para que ele desenvolva o que realmente estava sendo planejado. Esse outro ponto aqui muito importante, ele fala sobre como conectar os pontos através das camadas. As camadas é um termo aí que ele traz numa outra parte da apresentação, então vale conferir o vídeo completo, mas essa parte me chamou bastante atenção porque nós temos duas divisões. A da direita, que seria o tradicional, onde é o que a gestão está buscando, e na esquerda o digital, que seria a parte mais técnica, né? O que está sendo feito. E aí vem um ponto muito importante que é quando alguma coisa foi pensada, planejada e determinada dos objetivos, a gente vai ter que entregar, por exemplo, com o que está aqui na tela, segurança, disponibilidade e baixo custo, né? Redução de custo. Então, eu quero ter uma boa segurança, eu quero estar disponível o máximo possível, né? Ter um software de alta disponibilidade e ter redução de custos, ter o menor custo possível. Então, essas seriam as diretrizes aí que eu quero alcançar em termos de negócio, visão mais macro aí da gestão. Para que isso aconteça, algumas coisas técnicas, né? Isso se desdobra em coisas técnicas que tem que ser feitas. Só que muitas vezes é difícil explicar, os líderes ali talvez não sejam tão especialistas na parte técnica. Então, você tem que, como arquiteto, você tem que conseguir conectar esses pontos e fazer esse depara para ficar mais fácil para explicar que o que está sendo feito na parte técnica é para alcançar realmente o que foi traçado ali como objetivo, como os pontos macros pela gestão. A segurança, por exemplo. O que está sendo feito no digital, ali na outra camada digital, em termos técnicos, para alcançar uma boa segurança? Então, patch level, ou seja, na parte de automação, onde você está aplicando correções de forma automática, atualizações, enfim, de pacotes, de sistema operacional, enfim, de forma automática para que você alcance segurança. Nessa parte de velocidade, zero downtime. Então, na atualização ali, você fazer alguma coisa que você não caia, né? Você não deixa a sua aplicação indisponível enquanto você está atualizando alguma parte de segurança. E como que você consegue saber que você precisa atualizar? Através de feedback, detecção desses pacotes com vulnerabilidades, com problemas e novas atualizações que precisam ser feitas. Então, essa conexão de pontos é muito importante para você conseguir justificar, a gente está trabalhando sobre esses pilares técnicos e isso, através dessas técnicas, estão entregando o que você queria, que era a parte de segurança nesse caso. Partindo para o segundo ponto aqui, disponibilidade. O que está sendo feito na parte técnica, nesses pilares técnicos de automação, velocidade, feedback, que conseguem ser traduzidos em eu ter disponibilidade. Então, na parte da automação, você vê ali uma setinha failover, né? Então, tem uma estratégia automática de failover, caso caia a minha aplicação, eu redirecionar ela para outro cluster, para outra região, etc. Eu ter uma estratégia aí de recuperação, né? E como que eu consigo isso de forma técnica? Através de feedback, onde eu fico monitorando isso para que
eu consiga saber quando, né, fazer esse chaveamento. Então percebe que coisas muito técnicas, quando eu consigo conectar esses pontos, elas chegam ao objetivo final, desde que bem alinhadas. Esse é o ponto aqui. E o último ponto ali sobre custo, né, traz também na parte do técnico ali a parte da automação. Eu tenho elasticidade, que é a capacidade de eu aumentar ou diminuir os recursos que estão sendo provisionados para determinado sistema, aplicação, e eu faço isso através de um feedback que é o right sizing ali, né? Eu dimensionar certos recursos para que eu possa fazer essa subir ou descer esses recursos. E, obviamente, monitoramento aí que me traz isso de conseguir aumentar ou diminuir apenas quando a aplicação está precisando desses recursos. Então a gente vê isso muito em plataformas de nuvem que já tem o auto-scale, né? Quando atingir mais do que 50% CPU, 80% CPU, eu vou aumentar X. Eu vou aumentar um nível lá na camada de serviço que eu estou utilizando, ou vou aumentar tantos recursos, ou subir um pod, né? Enfim, várias estratégias aí. Mas essa é a importância de eu conseguir explicar por que, que a gente está usando um auto-scale, né? Por que, que a gente está provisionando máquinas de uma determinada forma e por que não de outra. Então, conseguir conectar isso faz com que pessoas não tão técnicas entendam o porquê que algumas decisões que muitas vezes podem ser um pouco mais caras no primeiro momento estão sendo pensadas, estão sendo cogitadas para atingir talvez uma redução de custo. Estou utilizando um pouquinho, uma estrutura um pouco mais cara aqui, que tem recursos mais modernos, mais automáticos, porque na maioria do nosso tempo, por exemplo, de uma aplicação, a gente não tem muito a gente não tem muito consumo, então eu consigo ter a elasticidade de deixar os recursos bem baixos. E a minha aplicação, talvez um exemplo aqui, por ser sazonal, eu só vou aumentar os recursos em determinado período. E aí, com essa elasticidade, você consegue ter uma redução de custos através de várias técnicas aí, né? Mas esse é o ponto aqui de fazer o depara da parte técnica com a parte mais de negócio ali, o que a gestão espera alcançar. Outro ponto que eu achei bem interessante trazer aqui, um pouquinho mais rápido, é uma dica, né? Quando você tem alguma coisa muito técnica para explicar para pessoas que não são tão técnicas, não utilize vários termos técnicos sobre aplicações, sobre serviços, sobre tecnologias, porque isso vai tirar um pouco da atenção das pessoas que não entendem o que é aquela sigla, etc. Né? Então tente utilizar metáforas para fazer com que as pessoas te acompanhem no raciocínio, para que elas entendam o que você está querendo falar. Você pode citar uma coisa ou outra, sim, mas sempre aliado com uma explicação que você faça com que as pessoas te sigam no teu raciocínio. Senão de nada adianta você falar um monte de coisa lá e a pessoa só vai achar que você está dando uma carteirada. Ah, eu sei um monte de tecnologia, confia em mim, é isso e é isso que precisa ser feito. Não, a tua tarefa é traduzir muita coisa, simplificar muita coisa. Lembra dos andares? Você tem que transitar. Então, conforme você vai transitando, você tem que saber falar mais técnico com as pessoas mais técnicas e você tem que simplificar e traduzir essas coisas muito técnicas para as pessoas que não são tão técnicas assim, né? Então, utilização de metáforas ajuda muito a fazer esse papel aí de colocar as pessoas na mesma página que você quando você está explicando algo muito voltado para um termo ou termos técnicos. Outra realidade aqui que acontece muito é isso que a gente está vendo na tela. Arquitetos veem mais dimensões ou devem ver mais dimensões. Por quê? Né? Muitas vezes, quando as pessoas estão focadas nos seus trabalhos, elas estão encarando a aplicação do ponto de vista do que elas precisam fazer no cargo delas,
especialidade delas. E muitas vezes elas conseguem ver uma dimensão só. Isso acontece direto, tá? E é totalmente compreensível porque a pessoa ela é focada em determinado ponto. Então, um back-end ali ele vai ver mais na questão do próprio back-end. O front-end vai olhar mais na parte de experiência do usuário, né, de telas, enfim. E aí, outros vários dimensões aqui que podem serem vistas por profissionais diferentes. Então, qual que é o papel do arquiteto aqui? Quando você está vendo, né, está planejando, está falando com uma pessoa que está olhando em uma dimensão específica, você tem a obrigação de trazer outros pontos que talvez sejam impeditivos para você fazer daquela determinada forma. Ah, a gente quer fazer de determinada forma porque X, Y, Z. Só que talvez o requisito de negócio pede uma coisa diferente que talvez impeça aquilo. O front vai ser feito de uma outra forma. Ou tem alguma limitação técnica por ser um projeto legado. Tem limitação de custo. Enfim, N coisas que pode acontecer de você ter restrições e você ter que dar essa visibilidade, olhar em mais dimensões para ver se o que está sendo feito naquela parte não vai conflitar com outras. Então, você tem que ter essa característica de conseguir sair um pouquinho da visão direcionada, uma dimensão só, olhar para as outras dimensões e ver se isso, se o que está sendo pensado se encaixa nessas outras, esses outros requisitos que são outras dimensões que ele traz aqui que precisam ser consideradas. E conectando com essa parte que eu acabei de falar, né, arquitetos têm que ter a capacidade de ver o macro e o micro, né? Então, o zoom in, zoom out, que é além de olhar para várias dimensões, é necessário você se afastar daquele detalhe super técnico, olhar para o todo, ver se realmente o que está sendo planejado vai entregar o que precisa ser entregue, né, na visão de negócio, em vários âmbitos diferentes, se está alinhado com os objetivos ali que foram traçados, enfim, é necessário que alguém faça esse papel. Sim, ajudar no ponto específico, mas sim olhar para o todo. E um influenciando o outro. Não é só, eu tenho que ajustar o que estou fazendo no micro para olhar para o todo. Talvez aquele detalhe mais pequeno tenha uma limitação de projeto, tenha uma limitação específica que mude alguma coisa na visão mais macro, né? Então tem que ter essa análise muito bem feita e alguém precisa fazer. Então, o papel do arquiteto é também fazer esse intercâmbio de visões amplas e visão mais micro. Nos encaminhando aqui para o fim, mas essa parte bem legal também, que é arquitetos fazem melhores decisões com modelos. Esses modelos aí a gente pode trazer como o que o pessoal geralmente olha para os arquitetos e acha que eles só fazem isso, né? Os desenhos, os modelos, as representações gráficas, diagramas, enfim, que dão a visão aí para as demais pessoas. Isso é muito importante, né? E por isso que é muito batido na tecla, porque é através de representações que você consegue alinhar, muitas vezes tirar um pouco do techniquez ali e explicar conceitos mais difíceis para pessoas não tão técnicas, né? Ou muitas vezes dar visão do todo para um setor que é muito específico, que trabalha numa parte só. É importante ele ver o todo, ver com quem ele vai se integrar, ver com diferentes formas aí de representar e alinhar todo mundo. Isso é muito importante, né? Por isso que a construção de modelos, você como arquiteto, você não pode deixar isso de lado. Isso é muito importante para o seu papel. O seu papel, em muitos casos, é alinhar, trazer visibilidade, deixar todo mundo na mesma página, conseguir simplificar os termos de negócio, conseguir juntar, né, esses requisitos de negócio com a parte técnica numa representação. Então, não pode ser deixado de lado. E claro, não adianta você fazer representações que pareçam tipo isso aqui, né?
várias setinhas, várias caixinhas, todas entrelaçadas, muito difíceis de serem analisadas. Um modelo não serve para isso. Talvez em algum contexto específico para mostrar, ir muito mais no micro e fazer algum tipo de diagrama, você tenha que caprichar mais nele em termos de complexidade ali. Mas, via de regra, o que você busca com representações gráficas, com diagramas, é simplificar, né? Então, evite esse emaranhado de coisas aí que só vai complicar o entendimento no final das contas. E um ponto muito importante que ele trouxe aqui é que o melhor modelo depende da pergunta. Cara, isso faz muito sentido, porque você vai trazer uma representação, um modelo, né, um diagrama, enfim, baseado no que você quer apresentar, baseado no que é a expectativa, do que está sendo discutido naquele momento. Então, se eu estou falando de, de parte de infraestrutura, você vai trazer um diagrama que fale de infraestrutura. Você não vai trazer outros detalhes que mostram um monte de coisa técnica, da parte da aplicação, mais parte lógica. Você vai trazer algo focado para que a representação fique clara. Se você está falando da parte de segurança, traz coisas voltadas à parte de segurança. Se você está falando de outras coisas, dependendo da pergunta, do que está sendo esperado, traz outras representações. Então, estamos falando de fluxo, é um tipo de diagrama, um tipo de representação. Você está falando de um contexto geral, talvez seja mais interessante você trazer um modelo mais enxuto, um C4, por exemplo, né, para deixar mais claro. E aí o C4 tem vários níveis ainda, né, que é um nível mais geral, aí vai descendo os níveis, vai aumentando o nível de especificação ali visual. Então, você tem várias formas de especificar isso. E o que ele traz aqui no slide é alguns tipos de mapa. Então, se você está querendo olhar se eu vou colocar uma empresa em determinado território e essa empresa, a área dela é venda de algum tipo de comida. Ah, talvez o ponto que eu queira saber, a representação de mapa que eu queira ter aqui é um mapa demográfico, né? Onde eu vejo a concentração de pessoas naquela área para ver se vale a pena eu colocar um ponto da minha loja lá. Ah, não, agora eu quero ver aqui, quero fazer uma viagem. Então é outro tipo de mapa que consiga ver as rotas, o menor caminho, o que é mais vantajoso ali eu traçar. Ah, eu quero ver, sei lá, relevo, outro tipo de mapa. Então faz muito sentido o que eu estou buscando, o que eu quero uma resposta, ter visibilidade sobre determinado item. Então eu trago a representação baseada na pergunta, no que eu quero saber. Beleza? Não adianta encher de coisa na tela, sendo que no fim das contas a pergunta em si não vai ser respondida com a tua representação. E para finalizar a apresentação dele aqui, ele traz um ponto que é muito importante, que é arquitetos veem tons de cinza. O que ele quer dizer com isso? Que a nossa visão como arquiteto não pode ser uma visão binária. É sim ou não. É essa tecnologia ou essa outra. Qual que é melhor? Uma ou outra. Não existe isso. Tudo são trade-offs, né? Você tem que lidar sempre que você escolhe alguma coisa, você está escolhendo por determinado ponto e você está deixando de ter outra coisa. Né? Uma contrapartida, um trade-off. Então é muito importante, às vezes o pessoal se irrita ao ter a resposta, qual que é o melhor? O que você recomenda? E aí vem a resposta, depende. O depende é o tom de cinza aqui. Não existe um ou outro. Você sempre tem que considerar as opções, olhar as partes boas e as partes ruins de cada opção e escolher o que tem mais fit com o que você precisa resolver. Então esse que é o tom de cinza que ele comenta, né? Você tem que avaliar cada coisa, não existe uma coisa 100% boa, 100% ruim. Sempre é uma escolha, sempre tem um trade-off. Quando você vai tomar uma decisão por uma opção ou outra, você tem que ter um olhar mais abrangente sobre as coisas que rodeiam essa escolha, desde custo,
desde time. Então, se eu vou escolher uma tecnologia A ou B, o que meu time tem maior expertise, o que eles já sabem trabalhar. Você não vai mandar o time inteiro embora e contratar um novo time. Qual é o custo dessa tecnologia? Tem licenciamento? Não tem? Para rodar em tantas instâncias que eu tenho essa necessidade. Qual que vai ser o valor que eu vou ter lá no final para rodar isso? Em termos de legislação, pode ser na nuvem? Não pode ser na nuvem, tem que ser on-premise. Onde pode estar esse dado? Enfim, dependendo da escolha que você tem que fazer, você tem que olhar por diferentes pontos, muitas vezes limitantes, para você escolher uma que você originalmente, olhando só para ela, escolheria. Ah, eu queria muito essa porque essa é boa por X, Y, Z. Só que talvez algumas limitações de projeto, custo, enfim, time, você tenha que não utilizar aquela que você escolheria originalmente e passar a escolher uma outra, que talvez não seja tão boa quanto aquela, mas atende melhor você, tem um fit maior com o que você precisa entregar ali, tendo em conta essas limitações que você tem. Então é muito importante não ter esse pensamento binário de escolher um ou outro sem considerar opções, sem fazer concessões também baseado nas restrições que você tem. Então, o papel do arquiteto é muito importante ter essa ponderação e não ser alguém que é muito taxativo e não muda de opinião, não considera muitas coisas. Você precisa ter essa ponderação. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo então falando da palestra aí do Gregor, que trouxe o tema Pensando como um Arquiteto. Muitas coisas aqui têm relação direta com o que acontece no dia a dia de um arquiteto, então achei por bem trazer esse conteúdo para cá. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal aí, ativa as notificações para você sempre ser notificado e ter acesso a vídeos como esse. Eu te vejo no próximo. Valeu!